Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a nossa vida, família e futuro estão no altar de Deus. Tu conheces, Pai, o nosso amanhã. Queremos viver a plenitude do nosso propósito e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, ajuda-nos a olhar para Ti e ficar tranquilos. Nos ajuda, Pai, a não vivermos ansiosos, preocupados, nervosos, pensando sempre no amanhã, sendo que Jesus nos ensinou, basta cada dia o seu próprio mal. Meu Deus, nós queremos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está guiando os nossos passos e que a Tua doce voz fala conosco. Senhor, fala conosco. Esse é o clamor, Senhor, de cada pessoa que está orando aqui. Esse é o clamor, Senhor, de cada pessoa que está pedindo uma saída, que está pedindo uma resposta, que está pedindo um sinal, que está pedindo um milagre. Oramos também por todo aquele, Senhor, que está doente, fisicamente, emocionalmente, que essa pessoa seja curada por Ti agora. E que todo aquele que está doente, lutando contra um câncer, lutando contra uma alergia, lutando contra uma ferida ou qualquer outro problema, nós oramos agora pedindo um milagre de Deus sobre essa pessoa. Oramos em nome de Jesus, dizemos também a toda doença, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder curador e restaurador de Jesus Cristo, ser curado. Receba um toque de Deus agora, no nome de Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé nele, porque ele pode. Coloque a sua fé nele, porque ele não mudou. Coloque a sua fé nele, porque ele pode todas as coisas. Senhor, eu quero declarar a palavra profética sobre essa pessoa, a restauração total e completa da saúde dela, no nome de Jesus. Visita, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai. Libera do Teu poder sobre a vida deles, Pai. Libera do Teu poder, libera do Teu favor sobre a vida de cada um deles. No nome de Jesus. Assim nós oramos. Assim nós cremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus não deixa ninguém perdido. Deus não deixa ninguém sem resposta. O altar tem resposta. Sabe o que às vezes está faltando? A tua entrega. A tua entrega a Jesus. É você se entregar mais a Ele. É você renunciar mais, obedecer mais. Algumas pessoas dizem assim, eu faço tudo isso e não tenho resposta. Alguma coisa está errada aí nessa sua equação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Às vezes as pessoas ficam imaginando que nós temos fé e acreditamos em Deus porque somos obrigados a isso ou somos condicionados a isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ninguém crê se não houver sinais. Ninguém crê por tanto tempo se não houver milagres, se não houver uma manifestação clara de Deus. Então nós cremos, porque vemos. Você precisa ter uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus pode transformar a tua vida. Coloque a sua fé em Jesus. Em nenhum momento coloque a sua fé no homem. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim. Eu sou falho. Mas coloque a sua fé em Jesus. Aí muitos dizem assim, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, mas eu não sou um privilegiado. Deus fala conosco a todo momento. Ele quer falar com você. E com certeza hoje, no seu dia, Ele falou com você, mas você não compreendeu a linguagem de Deus. Você sabia que você tem que compreender a linguagem de Deus? E a linguagem de Deus muitas vezes não é igual à linguagem dos homens. Olha para um bebezinho. Quando ele está com fome,
o que ele faz? Ele chora, é a linguagem dele. Quando ele faz sujeira nas fraldas, o que ele faz? Ele chora. Quando ele está com dor na barriguinha, o que ele faz? Ele chora. Por quê? Porque essa é a linguagem dele. Nós temos conseguido discernir o que os nossos filhos pedem, o que os bebês estão pedindo, mas não estamos discernindo o que Deus está nos falando todos os dias. Nós precisamos nos acostumar com a linguagem de Deus. Sabe, às vezes estamos perdidos em nossos pensamentos, estamos ansiosos, deprimidos, e não estamos conseguindo, sabe, ouvir a voz de Deus, capturar a direção de Deus e ter essa direção, essa linguagem de Deus conosco. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos discernir o que Deus está nos falando. Você precisa dobrar os seus ouvidos à voz de Deus e começar a buscar. Eu estou lendo o livro do profeta Oséias e a Bíblia nos diz ali: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu tenho que conhecer e tenho que prosseguir em conhecer. Ou seja, há muito mais para eu conhecer. Talvez nós sejamos muito ainda ignorantes quanto à voz de Deus e precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar muito isso. Precisamos ouvir Deus melhor. Precisamos discernir Deus melhor. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Você vai ter que aprender a discernir a voz de Deus, a discernir o que o Espírito de Deus está falando com você. Amém? Eu quero declarar o Salmo 104 agora. E eu gosto muito de falar sobre a voz de Deus. Amém? Essa é uma das graças que Deus me deu e eu terminei um livro sobre mentalidade que logo eu vou lançar aqui. Mas o meu próximo projeto que eu já comecei a estudar agora e onde eu irei falar sobre a voz de Deus, sobre os sonhos proféticos. E sabe, eu fico maravilhado com as maneiras que Deus usa para falar com o homem, as maneiras como Deus fala com o homem. E eu estava vendo grandes invenções que nós temos hoje no mundo, até a própria tabela periódica. Já ouviu falar da tabela periódica? Bem, você sabia que isso aí foi fruto de um sonho? De uma revelação em um sonho? Não sabia, né? Pesquisa depois. Ainda que alguns dizem que algumas coisas são lendas, outros são contos. Se você pesquisar a história por trás, muitas vezes disso, você vai ver que teve muita revelação de Deus. Pode até nem ter sido num sonho, mas veio de uma inspiração. Veio de uma inspiração divina. E essa inspiração divina é Deus, sabe, comunicando ao homem coisas importantes para o homem. É tremendo. Mas eu vou deixar para falar disso no meu próximo livro, tá? Eu quero declarar o Salmo 104 e quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, deixa a sua curtida nesse vídeo, deixa aí a tua curtida. E se você puder compartilhar essa oração com uma pessoa, seja canal de Deus para abençoar uma pessoa. Abençoe pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem, né, que têm a alegria, o prazer de compartilhar com mais pessoas, compartilha com 100, com 1000, com 2000 pessoas. Me ajuda a compartilhar, porque nós sabemos que Deus sempre usa a vida das pessoas através dos compartilhamentos aqui. Nós temos testemunhos incríveis de pessoas que foram alcançadas através de um compartilhamento. Amém? O Salmo 104 que nós estamos meditando hoje diz assim:
Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade? Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És Tu que pões nas águas os vigamentos da Tua morada, que fazes das nuvens o Teu carro, que anda sobre as asas do vento, que fazes dos ventos Teus mensageiros e de um fogo abrasador os Teus ministros. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobriste do abismo como de um vestido. As águas estavam sobre as montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão puseram-se em fuga. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales até o lugar que lhes determinaste. Limite lhes traçaste, que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre as colinas. Dão de beber a todos os animais do campo, ali os asnos monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, dentre a ramagem fazem ouvir o seu canto. Da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras. Fazes crescer erva para os animais, e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento. O vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que lhe fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais as aves se aninham, e a cegonha cuja casa está nos ciprestes. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas, e as rochas para os querugrilos. Designou a lua para marcar as estações, o sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos, os animais bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras! Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis. Animais pequenos e grandes, ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e elas se fartam de bens. Escondes o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem, e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego, e são criados. Assim, renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. E eu estou compartilhando uma mensagem que eu comecei hoje pela manhã. E que mensagem maravilhosa, porque hoje pela manhã nós começamos a ensinar a respeito do Deus que já planejou tudo. Lembra disso? Para Zaqueu subir na árvore, Deus fez com que aquela árvore ali crescesse e se tornasse uma plataforma para Zaqueu. Jesus o viu exatamente em cima daquela árvore, tudo planejado por Deus. Deus planeja as coisas. Deus planeja o que está acontecendo com você agora. Deus planeja esse momento aí. Agora você pergunta, mas pode alguém estar fora do plano de Deus? Pode. Às vezes, sabe, quando não estamos buscando a direção de Deus, podemos estar fora do plano de Deus. E quando saímos do plano de Deus, aquilo que Deus planejou para nós não se cumpre. Então, cabe a nós buscar ouvir a Deus, entender seus caminhos, seguir as suas direções para vivermos o que Ele tem reservado para a nossa vida. Uma das coisas que está em Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando Deus te chamou, Ele já contava com teus erros, Ele já contava com os contratempos, Ele já contava com as tuas fraquezas,
Tudo já. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Olha só, não está dizendo que todas as coisas cooperam para aqueles que odeiam e para aqueles que ignoram a Deus. Mas diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Há pessoas que acham que erraram demais, que perderam tempo demais, que falharam vezes demais, que o passado deles estragou tudo. Mas Deus já contava com tudo isso. Deus já contava, sabe, com toda a tua imaturidade. Deus contava com teus momentos de austeridade. Deus contava com tudo isso? É difícil nós compreendermos isso, mas a Bíblia diz que aqueles que amam e buscam a Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Até quando você pisou na bola, ali cooperou para o seu bem. Tem coisas que é Deus que faz. É Deus que permite que aconteça e Deus vai usar aquilo para cooperar para o nosso bem. Olha que tremenda essa palavra. Essa palavra é uma palavra de Deus para a tua vida. Você tem que entender, Ele não olha para você e diz: eu tinha um plano, mas agora não dá mais. Meu filho e minha filha erraram demais. Não. Ele é tão soberano que já sabia das suas quedas, que já sabia das suas limitações, e ainda assim Ele continuou com o propósito. Então, quando eu amo e busco a Deus, eu estou caminhando para o plano de Deus. E todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas, até as minhas decisões vão cooperar para o meu bem. É por isso que eu preciso amar e buscar a Deus. Porque se eu amar e buscar a Deus, tudo vai cooperar para o melhor, para funcionar, para acontecer do jeito de Deus. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, isso assim explodiu dentro de mim. Porque isso é maravilhoso. É saber que quando eu amo e busco a Deus, tudo aquilo que na minha vida eu acho que foi um erro, eu acho que foi um fracasso, eu acho que não precisava daquilo, Deus vai usar aquilo para me abençoar. Deus vai usar aquilo para, sabe, ser uma das maravilhas dele na minha vida. Agora, entenda, a Bíblia diz no Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tudo já está escrito? Todo plano já está escrito? Já está tudo escrito? Agora eu sei de uma coisa. Eu posso sair das 4 linhas de Deus? E a maneira de eu fazer isso é se eu parar de obedecê-lo. Quando você para de obedecê-lo, porque Jesus disse, lembra do que Jesus disse? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos? Quando eu amo a Deus e eu busco a Deus, eu vivo o plano. Mas se eu parar de amar a Deus, ignorar a palavra, começar a andar pela minha própria vontade, eu não vou viver o plano? Eu não vou viver o que está escrito? Meu Deus! Deus já tem tudo escrito a seu respeito. Se você decidir amar e obedecê-lo, se você andar na palavra dele e seguir a voz dele, ele já tem escrito sobre você. E eu vou dizer uma coisa. Eu escrevo livros, eu preparo livros, eu estudo muito sobre livros, mas não existe autor como Deus. Não existe ninguém que escreve tão bem como Deus. Não existe ninguém tão inspirado como Deus. Não existe, não existe. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus escreveu algo lindo a seu respeito. E se você amar e buscar a Ele, você vai ver que Ele vai realizar na sua vida o extraordinário. Ele vai realizar na sua vida muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Glória a Deus. Essa é a palavra para você hoje. Amém? Essa é a palavra. Eu creio que Deus falou conosco nessa palavra.
E nós precisamos crer que existe um plano e tudo que eu preciso fazer é amar e buscar a Deus. Se eu amar e buscar a Deus, eu vou viver o plano. Se eu amar e buscar a Deus, eu vou viver o plano. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aí. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra também sobre toda pessoa que está endividada. Eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que está com negócios travados. Eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que precisa de uma provisão financeira. Escute isso. Escute muito bem. No nome de Jesus, a minha oração é para que o Deus que supre todas as necessidades venha liberar algo especial sobre a tua vida nos próximos dias. Nos próximos 10 dias, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Verás a promoção, verás a venda, verás os recursos. Em o nome de Jesus, eu libero essa palavra. Creia, coloque a sua fé, não em mim, mas no poder da palavra profética. Creia, creia. Amém? Eu quero orar por você agora e quero lhe convidar também a conhecer, deixa eu pegar aqui, esse aqui é o meu novo livro, tá? Café com Jesus. Ele é um devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E se você adquirir esse livro para dar de presente para outras pessoas, se você adquirir para dar para a tua família, para dar para os teus colaboradores, para dar para as pessoas próximas de você, ou fazer uma dedicatória especial para a tua vida, tá? Donos de empresa têm pedido esse livro para dar de presente para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, para os seus amigos. Você pode fazer isso também em favor da tua família. Entre em contato conosco ou vá no nosso site www.vinicius7.com.br. Também eu estou anunciando que semana que vem eu vou começar um módulo novo na academia, inédito. O conteúdo que eu vou trazer dentro da academia é inédito. Eu vou passar cerca de 6 a 10 semanas falando exclusivamente sobre os sonhos, como que Deus fala conosco, as maneiras incríveis que Deus se revela a nós. É exclusivo para quem é meu aluno na academia aqui no Global. Então, se você quiser se inscrever e ser nosso aluno, é só você ir até o meu site www.vinicius7.com.br. Vai ser uma bênção caminhar junto com você. Ok? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar agora. Quero também agradecer a você que é membro do canal, você que apoia a academia sendo aluno também e você que usa o Superchat. E nesse domingo eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Te organiza e vem. Tá? Te organiza e vem. Todo domingo nós temos gente de todos os estados do Brasil, gente que vem de fora do Brasil, você sabia? Tem gente de fora do Brasil para estar no domingo aqui com a gente. Então, é algo incrível. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Posso orar por ti? Permita-me orar por você e depois não esquece de compartilhar. Deus vai te usar. Deus vai te usar para ser bênção na vida de alguém. Então, compartilha aí. Você quer ser usado por Deus? Deixa Ele te usar, então. Compartilhe uma palavra com alguém em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, sentimos a Tua presença aqui. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos te amar, Jesus, cada vez mais. Queremos te buscar a cada dia mais. Porque o Senhor é aquele que mudou a nossa vida, que mudou a nossa sorte. Jesus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Cremos em Ti, Tu és o único na nossa vida. Senhor, nós cremos totalmente em Ti. Por isso, Jesus, que a Tua luz agora possa tocar em cada lar, aonde há trevas, aonde há opressões malignas, aonde há pessoas em cativeiros espirituais, em prisões, em amarras, em cadeias espirituais, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que você seja livre, que o Senhor te toque, que o poder de Deus toque a tua vida, que caia por terra agora todo laço Satanás, que caia por terra todo engano, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, libera do teu poder sobre a vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, venha prosperar
a vida dos teus filhos, venha abençoar a vida de cada um deles, venha transformar a sua realidade, venha mudar completamente a sua história, Jesus. Eu te peço, toque-os com o teu poder, Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Senhor, leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, e nós colocamos no altar a nossa vontade de te servir. Colocamos no altar, ó Deus, a nossa rendição à Tua Palavra, queremos amar a Tua Palavra, queremos Te buscar, como está escrito em Romanos 8:28, e queremos viver todo o Teu plano. Senhor Jesus Cristo, queremos viver todo o Teu plano? Aleluia! Escreve aqui nos comentários, Senhor Jesus Cristo, eu quero viver todo o Teu plano. Faça a oração agora. Senhor, toque-os com o Teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Declare, eu creio aqui, e agora seja um canal de Deus e compartilhe essa oração amanhã. Até para você que está aqui pela primeira vez essa oração, amanhã às 6 da manhã, eu estou aqui ao vivo, orando. Eu convido você para estar junto com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que a nossa entrega ao Senhor Jesus é total. Nos entregamos a Ele de coração, entregamos a Ele com todas as nossas forças, o amamos e desejamos seguir as suas instruções, ouvir a sua voz. Há dentro de nós um clamor, ó Deus, um clamor para vivermos a tua vontade. Queremos viver o plano perfeito de Deus. Podemos não entender certas coisas que acontecem na nossa vida, mas sabemos, ó Deus, que em todas as coisas há um propósito. Por isso confiamos em Ti. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, é o Senhor quem nos defende do mal, é o Senhor que nos livra da cilada do diabo, é o Senhor que nos conduz em paz, em segurança, e nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos apresente os Teus amigos, Jesus. Oramos para que o Senhor nos conduza debaixo do Teu favor, nós queremos o Teu favor sobre a nossa vida, nos livra da maldade, nos livra do engano, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra daquilo que é mal, e que todo tipo, Senhor, de operação maligna, tudo que trabalha contra nós, nós damos uma ordem, cai por terra agora. Cai por terra em nome de Jesus Cristo. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre nossa família, que o sangue de Jesus nos cubra, que estejamos totalmente guardados pelo Senhor, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor nos dê livramento, em o nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, traz as oportunidades do céu para nós. Oramos em nome de Jesus pedindo resposta sobre a saúde, resposta sobre o trabalho, resposta sobre os projetos, resposta sobre as finanças. No nome de Jesus Cristo, queremos a tua resposta, Pai. Queremos a tua bênção, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos o teu favor. Libera do teu favor, Pai, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, libera da tua graça sobre essa pessoa. Libera do teu favor sobre ela, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. E que seja desfeito, Pai, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, todo tipo, Senhor, de ataque espiritual, seja na mente, seja contra essa pessoa no trabalho dela. Em o nome de Jesus nós pedimos, Pai, a tua proteção e a tua bênção. Eu oro sobre todo aquele que está doente, para que receba a resposta de cura agora, no nome de Jesus Cristo. Oramos pela saúde dessa pessoa, pela restauração do seu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor te toque. Que o Senhor toque tua saúde, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que novidades do céu cheguem na tua vida, para que bênçãos sejam liberados, negócios sejam liberados, grandes vendas sejam liberados, para que haja um agir do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor,
toca com o teu poder e toca com a tua graça na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Nós pedimos o teu favor, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus renove as tuas forças. Que haja abundância aí na tua casa. Que todos possam dormir em paz, dormir bem. Que a noite seja uma noite guardada pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Que você esteja totalmente guardado, tua casa esteja guardada, teus filhos estejam guardados. Que a alegria do Senhor esteja no lar de vocês, em nome de Jesus. Que o lar de vocês seja um lugar de muita comunhão, um lar de muita comunicação boa, um lar onde há respeito, um lugar onde há honra, um lugar onde há muito amor, em o nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor se estabeleça na tua casa, em o nome de Jesus. Que a tua casa seja um lugar reparador, seja um lugar de refrigério, que a boa mão do Senhor esteja sobre o teu lar, esteja sobre a tua casa. Amém? Você crê nessa oração, crê nessa palavra? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui. Nós temos recebido muitos testemunhos de vidas transformadas, de pessoas que têm sido tocadas através das orações. Eu recebi o testemunho da Miriam e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu tenho te acompanhado desde 2024, cheguei através de um compartilhamento e desde então nunca mais parei de assistir. A minha vida mudou completamente. Assisti às lives e fazendo os propósitos de jejum e oração. No fim do ano passado, eu estava assistindo a oração quando o Senhor fez um propósito específico para mulheres que queriam engravidar. Eu tenho uma amiga que perdeu um bebê há 5 anos e desde então ela vinha tentando engravidar e não conseguia. Nesse propósito eu orei em favor desse sonho dela. Hoje eu recebi a notícia de que Deus a fez gerar novamente e a oração foi atendida. Deus é fiel. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Ana. A Ana escreveu assim: gostaria de dar o meu testemunho. Sempre sonhei em ser mãe, mas tinha dificuldade para segurar as gestações. Já havia perdido 3, sendo uma delas mais avançada. E isso trouxe um sofrimento muito grande. Tive um sonho em que alguém me mostrava o que acontecia no mundo espiritual impedindo que eu engravidasse. Em uma live, você viu o que eu escrevi sobre esse sonho e orou e imediatamente declarou quebrado todo o mal. Um mês depois engravidei pela 4ª vez. E mantive a fé de que tudo daria certo. Hoje tenho a minha Maria Luísa em meus braços. Ela é uma bênção de Deus para nossa casa. Agradeço a você por se permitir ser usado por Deus. Olha aqui, que lindo, hein? Ela tinha perdido já 3 bebês. E através de uma palavra profética, o Senhor a abençoou. E hoje ela está com um bebezinho nos braços dela. Eu já disse para vocês aqui, nós temos visto muitos milagres, muitas mulheres que não podiam engravidar estão sendo, tocadas por Deus. Não é a gente, é Jesus. Toda honra e glória a Jesus. Mas você viu 2 testemunhos aqui de mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor operou um milagre. Por isso eu quero pedir a você que está me ouvindo aqui nessa oração, manda para uma mulher que quer ser mãe, manda para uma mulher que a situação dela exige um milagre, uma intervenção divina. Às vezes a pessoa já fez N tratamentos, já consultou com os melhores, mas ainda tem esse desafio. Compartilha com essa pessoa essa oração. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu sou grato a Deus por esse tempo de oração que nós estamos aqui. E vamos nesse propósito até domingo, certo? No domingo vamos mudar de propósito. Mas eu creio, está tendo muita resposta de Deus aqui esse propósito. Amém? Fica firme, porque está tendo muita resposta de Deus, muita coisa Deus está fazendo aqui através dessas orações. Quero pedir a você, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas e também compartilhe essa oração. Se você puder compartilhar com uma pessoa, manda para uma. Agora, se você puder compartilhar com 1.000, com 2.000 ou com mais pessoas, faça isso. Mas todo mundo pode compartilhar com uma pessoa. Deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Manda para uma pessoa, deixa o Espírito Santo te conduzir aí nessa oração em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra. A batalha da mente e a vida que Deus quer te dar. Em Provérbios 23:7 a Bíblia diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você se imagina uma pessoa feia,
Se você se imagina uma pessoa extremamente limitada, se você se imagina uma pessoa que não tem misericórdia, não tem perdão, sabe? Você se sente culpada por algo que você fez no passado, eu venho aqui compartilhar essa palavra com você, porque é uma palavra profética. Você não pode pensar de você isso. Você não pode pensar que você é uma pessoa má. Você não pode pensar que você é uma pessoa, sabe, que Deus não tem perdão para você, que para aquilo que você fez, não tem misericórdia de Deus. Você tem que esquecer isso. Deus quer que você tenha uma imagem saudável de você. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tem muita gente que teve um pai, que teve uma mãe que foram ausentes. Teve um pai e uma mãe que não cumpriram seu papel de cuidar, de amar, e tem dificuldade de ver Deus como pai. Olha que tremendo esse testemunho que eu tenho. Há alguns anos atrás, uma mulher, ela me contando o testemunho que o pai dela engravidou a mãe dela e depois ele foi embora para outro país e nunca mais quis saber nem dela, nem da mãe dela. E ela se criou sem pai. E aquilo marcou ela. Quando ela conheceu Jesus, ela tinha dificuldade de entender Deus como pai. Olha só, tinha dificuldade de entender Deus como pai. Por quê? Porque ela nunca teve um pai, ela não sabia o papel de um pai na vida dela. E teve um culto que ela foi, na verdade foi um evento numa escola de profetas que nós tivemos na época, e ela esteve neste evento e Deus ali, sabe, veio sobre ela e ela se sentiu amada por Deus. Ela começou a chorar. Para você ter uma ideia, ela sentou no chão do hotel, né? Porque eu fazia muito evento antes em hotel, hoje eu não consigo fazer tanto por causa dos meus compromissos, mas ela sentou no chão do hotel assim, e ela mesmo se abraçou e ali acocada do jeito que ela estava, sabe, ela sentiu o amor de Deus por ela. Quando terminou o evento, ela veio falar com a gente, ela disse que ela sentiu um amor de Deus pela vida dela, e Deus dizendo: filha, eu sou teu pai. Quando ela ouviu isso, filha, eu sou teu pai, sabe, ela mudou completamente a maneira de pensar sobre Deus. Ela disse que ali ela se sentiu verdadeiramente cuidada e amada. Ela tinha anos de crente, mas ela nunca tinha tido uma experiência com Deus, e para ela Deus era Deus, mas não era pai dela. Ela não sentia que Deus era pai dela, porque ela tinha essa memória do pai que abandonou ela, que abandonou a mãe, que foi para o exterior e que nunca mais voltou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o que está faltando para a gente é conhecer Deus como pai. É conhecer Deus como aquele que nos ampara, é conhecer Deus como aquele que nos cuida. Entenda, Jesus não morreu na cruz para você viver preso, para você viver derrotado. Ele morreu para você viver com uma mente livre, uma mente saudável, não uma mente bagunçada. Deus, ele tem um propósito maior para a tua vida. Jesus morreu por você, para que você fosse livre, saudável e cheio do propósito de Deus. Por isso, você tem que entender, Deus quer que você tenha uma vida boa. Isso tem que entrar aqui dentro de nós, sabe? Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de uma vida boa. Eu estou falando de uma vida feliz, uma família feliz, um casamento feliz, filhos e pais que se dão bem, uma vida financeira estável, sabe? Você realizando os seus sonhos. Isso tem que entrar dentro da gente, porque tem muita gente que tem um pensamento totalmente distorcido. Eles pensam que a vida boa não é para eles, a vida boa é para os outros, que eles nunca vão ter uma vida boa. E eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, Ele tem uma vida boa para você. Ou seja, Jesus morreu para nos salvar, essa é a maior bênção de todas, mas aqui nessa terra,
Ele tem uma vida plena, uma vida abençoada para cada um de nós, uma vida boa, uma vida feliz. Então tira da tua cabeça que aqui nessa terra você só vai sofrer, que a sua vida aqui vai ser só tombos e levanta e cai de novo, e essa instabilidade. Não, Deus não quer que você viva temendo, sabe? Cada dia temendo com que coisas ruins, coisas negativas aconteçam com você ou com a sua casa. A Bíblia nos diz em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Ou seja, Deus não quer apenas te salvar, Deus quer te surpreender com uma vida boa. Ou seja, Jesus quer te salvar, mas Ele também quer te surpreender com uma vida abundante. Escreve aqui nos comentários, a abundância é uma resposta de Deus. Escreve aí, a abundância é uma resposta de Deus. Escreve aí, declare, a abundância é uma resposta de Deus para mim. Entenda, mais importante do que religião é relacionamento. Em Mateus 22:37 a Bíblia diz assim, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Jesus não morreu, sabe, para criar divisões. Jesus morreu para nos aproximar do Pai. Às vezes a gente pensa assim que o fato de estar numa religião, sabe, ou estar muitas vezes participando de uma denominação, que aquilo ali é relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que não. Religião é uma coisa, relacionamento com o Pai é outra, bem diferente. Tem pessoas que estão frequentando uma igreja, mas é zero relacionamento com o Pai. Zero relacionamento. Por quê? Porque eles vão lá, eles cumprem o ritual, quando eles saem da igreja, eles voltam. Eles voltam a viver aquela vida distante de Deus. Sabe? No pecado, fazendo as coisas erradas. E às vezes não é nem fazendo as coisas erradas, mas uma vida assim totalmente fria, totalmente morna em relação a Deus. Não tem oração, não tem meditação na palavra, não tem aquela fome por mais de Deus ou por experiências sobrenaturais. Uma coisa que muda a vida da gente, e eu tenho compartilhado com muitas pessoas, é que a experiência com Deus muda a nossa vida. A experiência com Deus muda a nossa vida. A experiência com Deus muda a nossa história. Então, sabe, Deus quer um relacionamento com você. Ele não quer que você se torne alguém religioso a ponto, sabe, de só frequentar um lugar e não ter nada de relacionamento com Ele, nada de intimidade com Ele. Não. Entenda, o que Jesus projetou não é simplesmente você viver num lugar, sabe, e ali você vai estar totalmente protegido e isso é o suficiente. Não. O que Jesus ele planejou para mim e para você é um relacionamento de pai e filho, de filha e pai. Esse é o que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe o reino de Deus para nós. E o reino de Deus está em nós. Ou seja, e para que eu conheça Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Você não terá uma vida obediente sem uma mente obediente. Então, se você quer ter uma vida obediente a Deus, você tem que ter uma mente obediente. E esse é o ponto-chave. Você não vive certo se você não pensa certo. Em Romanos 12:2 a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mudança começa na mente. Quer viver uma vida boa? Então, tua mente tem que se tornar uma mente obediente a Deus. Certo? Seus pensamentos têm que serem obedientes a Deus. A sua vida nunca vai além da sua mente. E a obediência, toda a obediência, ela vai começar no nosso pensamento, na maneira como eu penso, na maneira como eu me porto. É aí que começa a minha obediência a Deus. Se você não controla a sua mente, você não controla você mesmo. Então, tem que controlar. Amém? Tem que controlar a mente. Tem que controlar a maneira como você pensa. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. Quero também agradecer a todos aqueles que apoiam o canal com superchat, sendo membro do canal, sendo aluno da nossa academia aqui no Global. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Eu quero hoje trazer um livro aqui em especial, que é esse livro aqui, o livro Sonhos.
tá? Deus fala conosco também através dos sonhos, é isso que eu acredito. Inclusive, vou começar um módulo dentro da academia aqui no Global, falando sobre os sonhos proféticos, quando Deus fala conosco, falando sobre os códigos que muitas vezes Deus traz para nós através dos sonhos. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link para você se tornar nosso aluno na academia está lá no nosso site www.vinicius17.com.br. O link também está aqui na descrição do vídeo, ok? E nesse domingo eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é o nosso convidado. Posso orar por você? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-os com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Eu oro a Deus para que o Senhor visite teus filhos e tuas filhas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma vida abençoada para nós. Cremos que o Senhor tem uma vida de relacionamento para nós com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é nosso Pai Celestial, que cuida de nós, que somos teus filhos. E nós te amamos, o Senhor não é um desconhecido para nós, o Senhor não é um estranho, o Senhor é o nosso Pai e nós confiamos em Ti. Por isso, Pai, libera da Tua bênção sobre nós. E aquele, Senhor, que não teve ainda essa experiência de ter Deus como Pai, de ter uma comunhão, de ter uma intimidade com Deus, que essa pessoa seja visitada agora pelo fogo do Espírito Santo. Que a presença do Senhor visite essa pessoa e que ela seja tocada por Deus, ela tenha uma experiência com Jesus. Senhor, eu faço uma oração agora, pedindo uma experiência sobrenatural, por quem ainda não teve uma experiência com Deus que frequenta as nossas orações aqui. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus uma experiência sobrenatural na vida dessa pessoa. Que ela tenha essa experiência, que ela ouça a voz de Deus, que ela receba esse toque de Deus, que a sua visão espiritual se abra. Senhor, toque-a com teu poder agora, no nome de Jesus. Também oro, Pai, por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a abençoe e que ela consiga engravidar. Que a bênção do Senhor repouse sobre ela. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que o poder de Deus toque essa pessoa. Toca com o teu poder, Pai, e toca com a tua graça. Toca com o teu favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com a tua graça, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas e dá vitória. Opera milagres, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu oro a Deus para que cada um de vocês tenha uma experiência com Deus. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, grava isso. Grava o dia e a hora que eu estou falando. Você vai ter uma experiência com Jesus. Você vai ter uma experiência sobrenatural aí na sua vida. Eu orei por você. Você vai ter essa experiência. Em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a cada um de vocês, mande essa oração para alguém. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Compartilha com pelo menos uma pessoa e se puder compartilhar com mais, faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, às 6h07 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que tudo está nas mãos de Deus. Declaramos que o Senhor é a nossa justiça. E no altar de Deus nos entregamos totalmente, nos entregamos sem reservas, confiando no plano de Deus, no projeto de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa casa. Senhor, como está escrito em Provérbios, reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, as nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, a nossa visão de futuro, colocamos tudo no altar,
para que o Senhor altere como o Senhor quiser, para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor realize o teu querer. Nós queremos o plano perfeito, nós queremos a vontade de Deus em nossa vida, queremos ser guiados pelo Senhor, queremos o que está escrito no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor Deus, queremos ouvir a tua voz. Queremos discernir o teu caminho, queremos entender o que o Senhor tem reservado para nós aqui nessa terra, sem perder nada. Nós cremos no Senhor e cremos no teu poder. E oramos, Pai, em nome de Jesus, para que toda pessoa que está aqui nessa oração, que esteja passando por um tratamento, por uma fase difícil na vida, que está enfrentando um problema dentro da sua casa, que essa pessoa alcance agora a bondade de Deus, que ela alcance a misericórdia de Deus e que o Senhor toque na vida dela. Senhor Jesus Cristo, toque nos teus filhos e filhas. Eu creio, Senhor, tu não abandona aqueles que o mundo abandonou, Senhor. O Senhor não abandona. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar, planos altos, planos grandes, e assim cremos, ó Pai, no agir do teu Espírito Santo. Por isso, libera do teu poder, libera do teu favor sobre nós. Toca-nos com o teu poder e toca-nos com a tua graça. Senhor Jesus Cristo, que cada vida seja tocada por ti agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Senhor, que toda barreira, toda limitação, todo bloqueio, toda resistência, em o nome de Jesus, que agora seja visitado pelo poder de Deus. Senhor, abre caminhos. Traga um romper, traga um mover especial no nome de Jesus, que a vida de Deus toque nessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita teus filhos e filhas, visita teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a nossa semana. Eu quero começar a oração de hoje com testemunhos que glorifiquem o nome de Deus. Para você que está nos acompanhando aqui nas orações, você tem que ver o que Deus está fazendo. Porque às vezes as pessoas pensam que é só uma oração. Não, tem poder de Deus aqui. E você precisa ouvir o que está acontecendo para que você testifique que Deus está aqui, que Deus está operando. Olha só, eu recebi o testemunho do Alisson. E ele escreveu assim: graça e paz, saiu a minha nomeação no concurso público para o qual eu havia sido aprovado em cadastro. Humanamente eu já não tinha muitas expectativas. E no propósito Carta para Deus, olha só, mais um testemunho, Carta para Deus, apresentei ao Senhor alguns pedidos, que Ele abrisse o céu sobre a minha vida e tornasse possível essa nomeação, e também que trouxesse paz ao meu coração e ao da minha família durante o período. Hoje posso testemunhar a fidelidade de Deus. Ele ouviu a minha oração, realizou aquilo que para mim parecia improvável. Acompanho diariamente as orações e elas têm fortalecido muito a minha fé, revelando como Deus é maravilhoso. Olha só, que Deus te abençoe, o Alisson. Jesus Cristo está vivo. Também recebi o testemunho da Regiane e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu fiz uma cirurgia de câncer na tireoide. A cirurgia foi muito agressiva e prejudicou a minha traqueia e cordas vocais. Fiquei com traqueostomia por 3 meses. O médico deu o diagnóstico de que eu iria falar ou respirar e que eu teria sequelas. Mas não aceitei o diagnóstico. Um dia o Senhor orou por alguém com problemas nas cordas vocais. Eu tomei posse e recebi essa bênção na minha vida. No retorno ao médico, ele ficou surpreso. Minha traqueia já estava movimentando. E hoje, para a honra e glória de Deus, estou falando e respirando sem sequelas. E você pensa que o poder de Deus é brincadeira? O poder de Deus não é brincadeira, gente. Coloque a sua fé em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. Ele pode tudo. Nós temos que começar, sabe, a olhar para Jesus, não como, sabe, muitas vezes um conto dito por quem não conhece a Deus, mas olhar para Jesus como a Bíblia diz, como a palavra de Deus diz, como aquele que fala conosco, como aquele que tem uma santa presença, como aquele que cura, como aquele que liberta e que tem todo o poder de salvar e de transformar o homem. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira diferente. Aleluia! Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira diferente. Ele não é um homem como nós. Ele veio em carne
mas ele morreu e ressuscitou e está vivo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o Alfa e o Ômega, ele está desde a eternidade à eternidade. Você tem que colocar a sua fé em Jesus Cristo. Ele é maior do que você pode imaginar. Você tem que crer nele. Sabe, algumas pessoas estão muitas vezes ouvindo a respeito de um Deus que está distante, de um Cristo histórico, não de um Cristo vivo, de um Cristo que está conosco, que prometeu. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, todo santo dia. Deus está conosco aqui, vai estar conosco amanhã. É por isso que a minha fé, ela tem que estar ancorada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos é cheio de informações. O mundo que nós vivemos está sempre tentando, sabe, tirar o crédito de quem é Deus, do poder de Deus, de um Cristo vivo. Mas nós precisamos crer na realidade que nós temos. E a realidade é: Jesus Cristo vive. Você pode escrever aqui nos comentários: Jesus Cristo vive. Escreve aí: Jesus Cristo vive. Nós temos que colocar a nossa fé. Você não vem aqui na oração apenas para cumprir um ritual. Isso não é apenas tradição, não. Você vem aqui para ter um encontro com Deus. Você vem aqui nessa oração para ser tocado por Jesus Cristo. Ontem eu estava saindo da igreja e uma família me parou para contar o testemunho e eles contaram para mim a respeito de tudo aquilo que Deus fez. E o Senhor fez uma obra maravilhosa, a salvação entrou em toda a casa. Aquela família, sabe, aquela família foi tocada pelo poder de Deus. Deus transformou a vida do marido, a vida da esposa, a vida da filha. Deus faz milagres. Nós não estamos aqui, sabe, brincando. Existe um propósito, existe um compromisso, existe uma entrega. E uma entrega real, existe um propósito. Algumas pessoas, sabe, elas não têm a dimensão, a mínima noção do que Deus faz através das orações. E não é por minha causa, é porque Ele vive. É porque Jesus vive. Jesus vive. Jesus, Jesus, Jesus. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Nunca pedi, nunca vou pedir. Porque eu sou homem, sou limitado, sou falho. Mas eu sei, eu conheço a voz de Jesus. E eu sei que Ele tem poder. Por isso, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus. Você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E compartilhe essa oração. Sabe, eu já estava pedindo para você compartilhar com 10. Eu tenho pedido para as pessoas compartilhar com uma pessoa, sabe, porque é algo mais fácil. Mas eu vou pedir para você compartilhar com 10. Manda para 10, manda para 100, manda para 1000. Manda para o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus. Seja um abençoador. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 102. Enquanto eu declaro, certo? Escreve aqui nos comentários: Jesus vive. Escreve aí: Jesus vive. Glória a Deus, Jesus vive. Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comigo cinza como pão, tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião,
pois é o tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu comecei na oração da manhã, sobre a batalha pelo nosso futuro, certo? Deus não te vê pelo presente, Ele te vê por aquilo que você vai se tornar. E é importante você começar a batalhar pelo seu futuro. Porque o inimigo, ele tenta de várias maneiras sabotar o seu presente para que você não viva no futuro que Deus tem para a sua vida. E uma das palavras que me veio foi lá em Mateus capítulo 5, verso 15. Olha o que está escrito. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Deus nunca desiste de quem o mundo já descartou. Em Marcos capítulo 5 fala sobre o gadareno, aquele homem endemoniado que quando Jesus chegou em Gadara, ele estava possuído por uma legião de demônios, e os demônios o levaram até Jesus e disseram: o que tu veio fazer aqui? Eu quero que você entenda. O homem gadareno, ele foi mandado para os túmulos, porque ninguém conseguia controlá-lo. A sociedade já havia desistido dele. Mas o céu não desiste de quem a terra abandona. Deus tem promessas para você. Sabe, você pode ter sido uma decepção para alguém. Talvez uma decepção para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos. E você pensa assim: eu estou perdido. E para mim não tem mais saída. E eu vim aqui dizer para você que Deus tem promessa na tua vida, sim. E se você se voltar para Jesus, Ele tem o poder de restaurar a tua vida. Ele tem o poder de fazer algo novo, algo diferente aí em você. Você tem que começar a crer no poder de Deus, crer no agir de Deus. Ele pode todas as coisas. E você tem que começar a crer no que Deus pode fazer. Entenda, aquele homem parecia um caso perdido, mas Jesus atravessou o lago por causa dele. Isso mostra só uma coisa, que ninguém está longe demais da graça de Deus. A graça de Deus pode alcançar teu filho que está perdido, talvez dentro, sabe, de um buraco nesse momento. A graça de Deus pode alcançar ele lá. Tudo o que você tem que fazer é começar a orar, porque a oração traz intervenção para a terra. Teu marido pode estar no bar nesse momento, fazendo, sabe, o pior lá dentro. Seja lá o que for, eu quero dizer que a graça de Deus pode alcançar o teu marido. Não importa o quão perdido alguém esteja aqui nesse mundo, o Senhor Deus pode alcançar, o Senhor Deus pode restaurar, o Senhor Deus pode trazer de volta. Por isso, entenda, ninguém está tão quebrado que Deus não possa restaurar. Talvez você esteja, sabe, com uma montanha de boletos, de dívidas, de coisas vencidas em cima da sua mesa. E se você vir a Jesus, Ele tem o poder de te restaurar. Porque Deus não vê você apenas como você está hoje.
Deus, ele vê o que você pode se tornar se você confiar nele. Daí alguém pode me dizer assim, não, mas pro meu caso não tem jeito. Porque eu já tentei de tudo, eu já tentei os bancos, eu já tentei os amigos, eu já tentei vender o que eu tenho e nada funciona para mim. Não funciona por causa de uma coisa. Porque você não está confiando o teu futuro a Deus. Daí você diz assim, mas como assim? Quando nós confiamos nosso futuro a Deus, nós fazemos uma coisa no presente. Sabe o que é? Nós começamos a reconhecer Deus na nossa vida. E começamos a andar pelo caminho de Deus, pela direção de Deus, pelo propósito de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que eu aprendo, e essa é a batalha pelo nosso futuro, é que se você ainda está aqui, Deus já te livrou de mais coisas do que você imagina. O Salmo 121, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tem muitas coisas que aconteceram no teu caminho, que você não teve nem a ciência de que elas aconteceram, porque Deus estava guardando a tua entrada e a tua saída. Quando acidentes não aconteceram, quando portas erradas não se abriram, quando armadilhas não prevaleceram, quando planos do inimigo foram anulados sem que você soubesse. Então segura essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a tua vida. O nosso Deus não te perde. O nosso Deus, ele te guarda em todo momento. Em todo momento você está guardado por Deus. Em todo momento você está segurado por Deus. Por isso, a graça que te trouxe até aqui é a graça que vai te levar adiante. Você tem que começar a crer que o inimigo intentou várias vezes contra a tua vida, mas não prevaleceu por causa da boa mão de Deus. Foi a boa mão de Deus que guardou a tua vida naquele dia mau. Foi a boa mão de Deus que te tirou das garras do inimigo. Foi a boa mão de Deus que impediu que você morresse. E se foi a boa mão de Deus, reconheça isso. E comece agora a batalhar pelo seu futuro. Se você está vivo, é porque há um futuro. Se você está vivo, é porque Deus tem algo guardado para a tua vida. Daí você diz assim, Deus deve ter um grande plano na minha vida, porque eu já escapei de muitas. Isso só mostra o quanto Deus tem um plano especial para você. E o quanto você precisa se entregar a Ele para viver esse plano, para viver o extraordinário que Ele tem reservado para a sua vida. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero agradecer aqueles que são membros do canal, aqueles que são meus alunos na Academia Kingdom e você que usa o Superchat. E olha só, eu tenho um anúncio importantíssimo aqui. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou ter aula na Academia Kingdom Global, que é o encerramento do módulo onde estou falando sobre Jezabel e manipulação. Mas na outra semana eu vou começar um novo módulo dentro da academia, chamado Sonhos Proféticos, Códigos dos Sonhos, certo? É algo inédito, nós vamos entrar profundo dentro dos temas dos sonhos proféticos. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e não perder esse módulo novo e também o encerramento desse módulo que nós estamos. Vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Dentro desse livro tem 365 orações e centenas de orientações que vão te abençoar. E se você adquirir mais de um desse livro, vou fazer uma dedicatória especial para você que vai dar de presente para tua família, para teus amigos, para teus colaboradores, fornecedores, enfim, certo? Esse livro aqui vai edificar e abençoar muito a tua vida. Eu quero agora orar por você, certo? Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande para pelo menos uma pessoa. E se puder mandar para 100, para 1000, para 10 mil, faça isso. Você não vai se arrepender. De repente tem algum grupo que está aí no teu celular que até hoje você não teve coragem de mandar uma oração aí para esse grupo. Pega essa oração e manda para esse grupo, certo? Eu creio, Deus vai tocar neles. Deus vai tocar neles. Deus vai usar essa palavra para levantar muita gente caída em nome de Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, gratidão
porque até aqui Jesus tem cuidado de nós. Em toda jornada, Jesus tem cuidado. Em toda jornada, Jesus tem sido fiel. Em toda jornada, Ele tem nos segurado. E nós confiamos totalmente nele. Sim, a nossa fé está em Jesus. A nossa segurança está em Jesus. Nós cremos nele e nós declaramos que o Senhor, o seu cuidado, o seu favor, a sua graça está nos alcançando. Senhor, eu quero declarar que a graça do Senhor vai alcançar esse filho perdido. A graça do Senhor vai alcançar esse marido perdido. A graça do Senhor vai alcançar a família perdida. A graça do Senhor Jesus Cristo está operando agora. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, a toda pessoa que está passando por um tratamento de saúde, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ele está vivo. Eu quero declarar saúde sobre você. Eu digo cura. Em nome de Jesus, cura sobre você. Cura nos teus órgãos internos, cura no teu pulmão, cura nos teus rins, cura no teu fígado, cura dentro do teu útero, cura nas trompas, cura em todo o teu ser em nome de Jesus, cura dessas feridas nas tuas pernas. Eu oro pela restauração total e completa, a cura da fibromialgia, a cura completa e total de toda depressão, de toda ansiedade, no nome de Jesus. A nossa fé está em Jesus, é Ele que cura. Nós cremos, Jesus cura. A nossa fé está em Jesus que cura, que opera milagres. Ser tocada agora, Senhor, que o teu poder agora envolva essa pessoa e que ela seja abraçada pelo poder de Jesus Cristo agora, que ela seja abraçada pelo sobrenatural de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escreve aqui, Jesus está vivo e por isso eu tenho certeza da minha resposta. O altar tem resposta e a resposta está chegando. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. E não esquece de compartilhar. Alguém próximo de você vai ser abençoado. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.